Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é mais uma aula da playlist de farmacologia básica e nessa videoaula faremos aqui uma breve introdução aos anti-inflamatórios, caracterizando o que é o processo inflamatório. Antecipo a vocês que é extremamente importante que vocês se atenham aos detalhes dessa videoaula para que posteriormente nós consigamos aí discutir a ação dos anti-inflamatórios não esteroidais e dos anti-inflamatórios esteroidais, beleza? Então, vem comigo. Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês se atenham é que a inflamação nada mais é do que uma reação imunológica do organismo frente a uma lesão ou, eventualmente, uma infecção aí nos tecidos humanos. De maneira qual, o que é importante que vocês se atenham é que a resposta inflamatória é basicamente uma resposta de defesa imunológica, que ela pode estar ora atrelada aqui com um processo não infeccioso, como por exemplo, um dano tecidual em decorrência de um choque mecânico, como por exemplo uma pancada, uma queimadura, a exposição a um determinado agente químico, como por exemplo radiação ultravioleta, ou qualquer composto químico que eventualmente possa causar aí uma lesão, processo de autoimunidade, então, por exemplo, no contexto de doenças inflamatórias intestinais como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, você pode ter aqui a deflagração de um processo inflamatório. Assim como também você pode pensar aqui no contexto de uma isquemia, que nada mais é do que uma situação na qual você tem ausência de um suprimento sanguíneo adequado, como também no contexto de uma necrose. Mas não menos importante, a gente tem aqui, na maioria das vezes, a resposta inflamatória atrelada com o processo infeccioso, ou seja, tem-se aqui um dano tecidual que é oriundo de uma infecção, então você tem aqui uma infecção bacteriana, viral, fúngica, e uma vez que você tem essa infecção, você vai ter o rompimento das barreiras da imunidade inata. Portanto, o que eu quero que você se atenham é o seguinte: o processo de inflamação basicamente é uma resposta inespecífica de combate à invasão por microorganismo, ou eventualmente aí numa situação na qual você tem um processo não infeccioso, no qual você vai ter aqui uma resposta essencialmente inata, ou seja, uma resposta inespecífica, sem memória imunológica, que ela vai atuar frente a todos os tipos de microorganismos que eventualmente possam invadir e colonizar, consequentemente, um organismo aí rompendo-se, por exemplo, as barreiras físico-químicas. Portanto, entendam que o processo inflamatório é essencialmente um mecanismo fisiológico da resposta imunológica inata, beleza? Não menos importante, o processo infeccioso basicamente consiste num fenômeno fisiológico de invasão das barreiras de epitélio, mucosa, secreções, no qual você pode ter aqui a colonização de um microorganismo num determinado tecido e, consequentemente, você tem a proliferação desses agentes patogênicos. Logo, nós temos aqui o estabelecimento de um processo de doença. E a inflamação consiste basicamente na resposta imunológica frente a esses agentes externos, infecciosos ou não, que causam lesões, danos a um determinado tecido. E quando você tem esse processo de injúria, você vai consequentemente fazer a migração de células, proteínas que vão aí atuar nesse processo de recuperação tecidual. Portanto, entendam que infecção difere-se de processo inflamatório. A infecção é o estabelecimento de uma doença e a inflamação é uma resposta frente a essa infecção ou não, beleza? Posto isto, quando se fala do processo inflamatório, existe aí o que a gente chama de sinais cardinais do processo inflamatório, como por exemplo o calor, que é basicamente o aumento da temperatura local tecidual, que pode aí se tornar sistêmica, a depender do contexto. O rubor, que é a vermelhidão, e a gente vai entender de onde que decorre esses sinais cardinais. O inchaço, que é basicamente o oriundo da migração solar aí recorrente, então nós temos aqui o edema.
A dor que é justamente deflagrado aqui pela detecção pelos nervos e neurônios frente a mediadores bioquímicos. E, eventualmente, caso não haja um reparo adequado, nós podemos chegar aqui na perda de função, que é basicamente um contexto no qual esse processo de reparação ele não foi adequado e isso vai gerar aqui uma lesão que vai se estender para além dos limites adequados. Beleza? Então, essa figurinha aqui ela é bastante didática, que ela nos traz basicamente uma figura que ilustra, por exemplo, um corte de pele humana. E aqui a inflamação aguda, nós veremos que ela está envolvida aí com vários processos, como por exemplo, liberação de mediadores químicos, recrutamento de células de defesa, como mastócitos, neutrófilos, macrófagos, liberação de quimiocinas, você tem aqui reparo tecidual mediado aqui por plaquetas e por aí vai. Então vamos lá, vamos entender essa figurinha aí com bastante calma, passo a passo. Então, a primeira coisa que eu acho importante é vocês entenderem que nós temos aqui a lesão de um tecido e a entrada de um agente patogênico. Então, vamos supor que, hipoteticamente, eu tenha tido uma lesão na pele e, a partir dessa porta de entrada, entra-se aqui um agente patogênico. O nosso organismo ele é dotado de mecanismos que tentam, por exemplo, fazer recuperação desse tecido lesionado. Mas você pode ter aqui um rompimento epitelial, e uma vez que você tem esse rompimento epitelial, vai entrar isso aqui o microorganismo. Uma vez que você tem agora essa entrada do microorganismo, os mastócitos, que são as células ali residentes do sistema imunológico da pele, elas vão liberar histamina e heparina. Nós teremos aqui os neutrófilos, que eles estão ali circulando nos vasos sanguíneos, que elas vão migrar dos vasos sanguíneos para o tecido lesado, tá? E a gente vai ver aí que existe todo um mecanismo, como por exemplo a diapedese, que favorece a migração dos neutrófilos da corrente sanguínea para o tecido lesado. E nós temos aqui os macrófagos, que são importantes células apresentadoras de antígeno, que vão ser extremamente importantes aí na resposta inflamatória. Dito isso, vamos lá. Conceituando o que é um monócito e um macrófago, só por desencargo de consciência. Os monócitos essencialmente são basicamente células de resposta imunológica que elas não apresentam grânulos, tá? Eles são produzidos ali na medula óssea vermelha e nos órgãos hematopoéticos. Eles vão circular pelo sangue e eventualmente eles migram para um determinado tecido frente a um contexto inflamatório. E os macrófagos, eles são células residentes, tá? Então são células ativas da maturação de monócitos circulantes. Eles promovem o processo de fagocitose. E após o mecanismo fagocítico, um detalhe muito importante a ser trazido é que eles não morrem, tá? Então eles conseguem fazer a fagocitose do agente infeccioso, como por exemplo uma bactéria, mas eles não morrem. Eles atuam como células apresentadoras de antígenos profissionais e eles liberam citosinas, que são basicamente mediadores da resposta imunológica. Portanto, vamos lá. A gente tem aqui na fase intrauterina alguns órgãos, como por exemplo o saco vitelínico, o fígado, que produzem aqui uma célula tronco hematopoética. A partir dessa célula tronco hematopoética, você vai ter aqui um tecido embrionário precursor de macrófago, que vai cair aqui na corrente sanguínea, e eventualmente esse macrófago ele pode se diferenciar, por exemplo, em subespecializações de macrófago a depender do tecido. Por exemplo, quando a gente fala do sistema nervoso central, um macrófago residente lá é chamado de microglia. Quando você fala do fígado, nós falamos aqui das células de Kampfer. Ou no pulmão você tem aqui o macrófago alveolar. No baço, os macrófagos sinocidais. Na pele, as células de Langerhans, tá? E aqui na medula óssea, você tem aqui uma célula tronco hematopoética, que vai ter aqui um monócito ou precursor de célula dendrítica, transformando-se aqui em monoblasto, que vai cair aqui na corrente sanguínea, perdão, sob a forma de monócito. E, eventualmente, uma vez ativado esse monócito, ele se diferencia em macrófago, e esse macrófago ativado, ele se torna agora um macrófago efetor, tá?
Uma outra célula extremamente importante de ser trazida à nossa discussão são os neutrófilos, que são basicamente uma célula de defesa que apresenta aqui grânulos citoplasmáticos, tá? Então é um granulócito circulante fagocítico. São células polimorfonucleares, ou seja, elas apresentam essas lobulações aqui do núcleo, tá? O período de vida dele é de 6 a 8 horas. E nesse citoplasma granular, gurizada, nós temos aqui uma presença de várias enzimas, como lisozimas, colagenases, elastases, defensinas, cadelizinas, que são basicamente um conjunto de várias enzimas e proteínas que vão ser extremamente importantes para a resposta imunológica. Somente por desencargo de consciência, cerca de 60 a 70% dos leucócitos circulantes são basicamente neutrófilos, tá? É a primeira linha de defesa em um contexto de uma infecção, portanto, neutrófilos estarão diretamente atrelados aí com uma resposta inflamatória bastante expressiva, tá? Os neutrófilos eles são derivados aqui de mieloblastos na medula óssea. E só por desencargo de consciência, quando se fala de um neutrófilo, as principais funções são fazer fagocitose, mas diferentemente do macrófago, após fazer o processo fagocítico, ele morre. E também tem aqui a emissão de NETs, que são as armadilhas extracelulares de neutrófilos, que basicamente nada mais é do que a emissão de redes pelos esses granulócitos, que fazem a captura e destruição de agentes patogênicos. Aí você vai falar, professor, mas que desgraça seriam esses NETs? Então vem comigo, ó. Os NETs nada mais é do que uma situação na qual os neutrófilos eles vão liberar o material nuclear aí do seu núcleo, tá? E aí eles vão formar essas armadilhas extracelulares, tá? Então aqui em A, nós temos aqui os neutrófilos saudáveis com os núcleos aqui corados em vermelho, tá? E o citoplasma está em verde. Na figura B, você tem a liberação do conteúdo nuclear aqui dos neutrófilos, tá? E aí percebam que eles perdem aqui seus núcleos e eles formam uma espécie de uma rede. E aqui na figura C, você tem uma micrografia eletrônica de bactérias, estafilococos, que estão presas a esses netos. Então você tem aqui, ó, esses estafilococos e aderidos a eles você tem as nets. Além disso, nós também temos aqui os basófilos, que são células aí que apresentam também grânulos citoplasmáticos, então ele tem uma estrutura lobular, tá? O citoplasma ele é basicamente basofílico, então a gente consegue corá-lo, por exemplo, com hematoxilina. Apresenta aqui os grânulos citoplasmáticos que são ricos tanto em heparina, que é um anticoagulante, como também aqui com histamina, que é um vasodilatador. Quando se fala de basófilo, pessoal, é importante vocês se atentarem que está associado com resposta inflamatória, reações de hipersensibilidade e na asma, tá? Cerca de 2% dos leucócitos circulantes, ou circundantes, né, que é a forma correta de falar, são basicamente basófilos, então eles são bem pouco, né, na corrente sanguínea. E eles apresentam aqui um período de meia-vida entre 60 a 70 horas, então cerca de 3 dias aproximadamente de vida. Nós temos também o mastócito, que ele é muito semelhante ao basófilo, tá? São células totalmente diferentes aí, apesar de uma morfologia morfofuncional muito próxima, tá? Eles estão próximos ali da porção dérmica da pele humana, pulmões, sistema gastrointestinal. Então é uma célula sentinela. É um granulócito não circulante. Então você também tem aqui a presença de histamina e heparina. E os mastócitos estão diretamente estrelados aqui com reações inflamatórias e processos alérgicos. Então vamos lá. Quando a gente fala de uma resposta inflamatória, você vai ter aqui uma lesão tecidual que pode ser tanto infeccioso quanto não infeccioso, que vai liberar aqui, tem uma contaminação tecidual. Frente a isso, você vai ter uma resposta vascular e você vai ter aqui uma vasoconstrição reflexa, ou seja, você vai tentar a todo custo promover a perda de sangue excessiva, tá?
E essa vasoconstrição reflexa tem como objetivo principal, primeiro, evitar a contaminação sanguínea pela presença do patógeno, ou seja, quando você promove essa vasoconstrição, você garante com que aquele agente patogênico ele fique naquela localidade anatômica, naquele tecido e não se dissemine pelo organismo, beleza? Bem, dito isso, vamos lá. Os mastócitos, como eu falei para vocês, eles apresentam no citoplasma histamina e heparina. Os mastócitos essencialmente liberam histamina e isso promove um processo de vasodilatação. E essa vasodilatação, pessoal, é extremamente importante porque ela vai ter aqui como consequência o aumento de calor, porque o sangue transporta calor e isso é importante para que nós mantenhamos aqui a temperatura constante, o que nós denominamos como homeotermia. Você vai ter a ruborização, que é o acúmulo de hemácias no local do processo inflamatório, o inchaço, que é basicamente derivado da migração do líquido intersticial plasmático para a região do tecido, e por fim, nós temos aqui a vasodilatação também promovendo a chegada de dióxido de carbono não, perdão, desculpas, oxigênio ao tecido lesionado, desculpas, e uma maior deposição de nutrientes transportados aí pelo sangue. E aí o objetivo desse processo de vasodilatação é fazer, priori, o reparo tecidual, proliferação de células e a diluição das toxinas. Então, o processo de vasodilatação essencialmente vai promover, ora, a chegada de fibrinogênio do sangue até o local da inflamação, e isso vai ser importante para que nós tenhamos aqui a síntese, perdão, de fibrina aí pelas plaquetas, que vai fazer com que nós tenhamos aqui uma compartimentalização e isolamento do agente patogênico nesse sítio infeccioso. E isso é muito importante porque, uma vez que você tem essa compartimentalização e isolamento, você faz com que haja o afastamento das células endoteliais dos vasos sanguíneos. E isso vai ser extremamente crucial para que nós tenhamos aqui respostas celulares. E como que se dá esse processo? Então vem comigo. O primeiro ponto a ser trazido é que é importante que nós tenhamos aqui o recrutamento de neutrófilos no sítio infeccioso para que nós tenhamos aí o início da resposta inflamatória propriamente dita. Então, anteriormente eu falei que os mastócitos residentes eles vão liberar constantemente a histamina nesse sítio aí infeccioso. E uma vez que ele libera a histamina, isso faz com que haja a migração de uma grande quantidade de monócitos e neutrófilos aí proximais ao processo, onde que está acontecendo o processo infeccioso, tá? E a detecção celular de injúria tecidual, pessoal, ou seja, os monócitos, os macrófagos, os neutrófilos, entendendo que determinado tecido está lesionado, promove aqui o seguinte: a liberação da citosina TNF, tá, por meio de macrófagos residentes dérmicos, e o TNF estimula o próprio macrófago a liberar a interleucina do tipo 1. TNF e interleucina do tipo 1 promovem a quimiotaxia neutrofílica, ou seja, basicamente forma um caminho, um gradiente químico para recrutar neutrófilos, tá? E isso é importante porque, uma vez que você promove a quimiotaxia neutrofílica, tu vai fazer com que, a partir dos capilares sanguíneos que estão próximos ali à margem de células endoteliais, você tenha aí a migração dos neutrófilos para o sítio de infecção. Isso nós chamamos de marginalização. Então, a ideia é que TNF e interleucina 1 promovam aí essa quimiotaxia neutrofílica, que haja a liberação aí dessas quimioxinas que vão fazer a atração dos neutrófilos até as células endoteliais. De forma qual nós teremos aqui a ligação glicoproteica dos neutrófilos à selectina dessas células endoteliais. Para fazer mais sentido, observem o seguinte. Nós temos aqui, basicamente, a corrente sanguínea. Você tem ali
os neutrófilos circulando pela corrente sanguínea, e eu preciso fazer com que esse neutrófilo, esse leucócito, ele sofra um processo de freamento e, consequentemente, ele migre para o sítio infeccioso. Então, basicamente, o que você vai ter? O neutrófilo circulante aqui no vaso sanguíneo. Esse neutrófilo ele se liga a proteínas presentes aqui nas células endoteliais, como a selectina, o ligante de integrina, tá? Então ele se liga a priori na selectina, e aí você vai ter a síntese e ativação da integrina à membrana plasmática. E isso vai ser extremamente importante, porque uma vez que você tem integrina, você promove um processo denominado como diapedese. Basicamente, você vai fazer com que o neutrófilo migre do vaso sanguíneo para dentro do tecido. Uma vez promovendo-se a diapedese e agora esse neutrófilo dentro do sítio infeccioso, nós teremos aqui a fagocitose desses agentes patogênicos. E uma vez que você tem a fagocitose, você vai ter a morte do neutrófilo junto a esse agente patogênico. Mas não menos importante, nós também acabamos liberando aqui quimiocinas para que haja o recrutamento de mais células ali para o sítio infeccioso, para que você tenha uma resposta inflamatória robusta, tá? E aí, só por desencargo de consciência, é importante nós destacarmos ainda que nós temos aqui a migração dos monócitos para o sítio infeccioso para induzir aqui o processo de inflamação. E aí você tem aqui a diapedese caracterizando esse processo. E uma vez que você tem a diapedese, você tem a entrada aqui do tecido infeccionado e você tem a maturação desse monócito em macrófago. É importante ainda nós trazermos aqui na nossa discussão que você tem perfis diferentes de macrófago. Você tem um macrófago que a gente chama de perfil M1 ou perfil M2, sendo que o perfil M1 está diretamente estrelado aqui com o perfil pró-inflamatório, então eles vão atuar ali na linha de frente ao combate aos agentes patogênicos. E o perfil M2 ele tem um perfil anti-inflamatório, ou seja, eles realizam a fagocitose aí das células mortas após a eliminação do processo infeccioso e reparam aí o tecido. E aí, para cada um desses macrófagos, é importante nós destacarmos que é possível identificá-los mediante os biomarcadores. Então, para cada um desses macrófagos, tipo 1 ou do tipo 2, nós teremos aí biomarcadores específicos a eles. Além disso, é importante destacarmos que aqui você tem um macrófago classicamente ativado, que é o perfil M1, tá? Então ele vai ter aqui ações microbicidas, fagocitose, morte de várias células bacterianas e fúngicas, e eles induzem aqui o processo inflamatório mediante a liberação de interleucina do tipo 1, 12, interleucina 23, quimiosinas. Nós também temos aqui o killing, mediado aqui por espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, enzimas lisossômicas, perdão. E é importante ainda nós destacarmos que eles conseguem aqui ter um contrabalanço com o perfil M2, que são aqui macrófagos ativados de forma alternativa, que vão liberar aqui fatores de crescimento como TGNF-beta, interleucina 10, que vão ter aqui reparo tecidual, fibrose, efeitos anti-inflamatórios. E percebam que você tem aqui processo de retroalimentação mediado aqui por interleucina 4 e 13, que pode estimular um braço ou inibir o outro, e o interferon gama, tá? Então, o que é importante vocês se atentarem é que dentro do contexto inflamatório, nós temos aqui o processo de infiltração desses leucócitos aqui, e aí vai ter toda a geração daqueles sinais cardinais que a gente havia falado anteriormente, rubor, edema, calor, perda de função, dor, tá? E aí, basicamente, o que você tem? Ó? Na figura A, você tem aqui os infiltrados iniciais, que são neutrofílicos. Aqui na figura B, percebam que você tem aqui infiltrados celulares mononucleares. Então, você vai ter aqui nessa cinética, por exemplo, o recrutamento de macrófagos, tá? Então, você tem aqui uma cinética. Edema, neutrófilos e macrófagos aqui, uma resposta mais tardia. Aqui, por exemplo, nessa microscopia,
Você tem uma inflamação serosa, então percebam nessa figura que você tem aqui um corte transversal de uma bolha cutânea mostrando a epiderme separada da derme por uma coleção focal serosa. E aí você deve estar se perguntando, o que é basicamente essa inflamação serosa? Ela é basicamente caracterizada, gurizada, por um exudato de fluidos aqui, com poucas células nos espaços criados aqui por esse processo de lesão celular, tá? E aí, tipicamente, esse fluido que você tem aqui na inflamação serosa, ele não é infectado aqui por organismos destrutivos e não contém aí muitos leucócitos, tá? Mas também nós podemos ter aqui o que a gente chama de inflamação fibrinosa, tá? Ela tem aqui uma maior permeabilidade vascular, grandes moléculas como, por exemplo, fibrinogênio. Você tem aqui a formação de um exudato fibrinoso que se desenvolve aí com grandes extravasamentos ou na presença de estímulos pró-coagulantes. Então, por exemplo, no contexto de células neoplásicas, tá? Você pode ter aqui uma secreção purulenta, então uma inflamação purulenta, que é o que a gente chama de abscesso, tá? Ela vai ser caracterizada basicamente aí pela produção de pus, que nada mais é do que um exudato constituído por neutrófilos, resíduos liquefeitos aí de células necróticas e fluido de edema. Você pode também ainda ter um processo de inflamação induzido por alergia, tá? Então aqui nesse floco você pode perceber que você tem numerosos eosinófilos que também podem deflagrar uma resposta inflamatória. E essencialmente, só por desencargo de consciência, os eventos inflamatórios basicamente se dão, a priori, com a invasão microbiana e epitelial ou uma lesão que vai causar aí uma eventual necrose, liberação de histamina pelos mastócitos, vasodilatação, que vai promover o espaçamento entre as células endoteliais, compartimentalização e isolamento via fibrina, plaquetas, migração neutrofílica mediante diapedese, migração monocítica também por diapedese, maturação de monócito em macrófagos tipo M1 ou M2, o processo de fagocitose, limpeza aí das células mortas por meio dos macrófagos M2 e o reparo tecidual, beleza? E aí só para a gente finalizar essa primeira etapa da nossa discussão, você tem a liberação aqui de mediadores inflamatórios, que essencialmente são basicamente um conjunto de várias substâncias químicas que atuam de forma direta no processo de vasodilatação e, consequentemente, aí, no afastamento das células endoteliais. As estaminas, como eu falei anteriormente, que são liberadas aí pelos mastócitos. A bradicinina, que é presente aí no plasma sanguíneo, causa dor no local de inflamação. E esse conjunto de histamina e bradicinina atuam de maneira conjunta, sinérgica, para promover a vasodilatação. E também nós temos aqui o óxido nítrico liberado por macrófagos, que também mantém essa vasodilatação. Beleza? E por fim, nós também temos aqui as opsoninas, que são proteínas derivadas do sistema complemento, as citosinas, que são produzidas aqui por macrófagos, células dendríticas, as natural killers, e por fim, quimiocinas, que são derivadas aí de citosinas. E, por fim, mas não menos importante, nós teremos aqui a ação dos eucosanoides, que vai ser o que vai ser muito importante para a gente discutir a ação de anti-inflamatórios na próxima videoaula. Beleza? Se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva. E é um prazer aí que vocês estejam prestigiando a minha videoaula, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!